Prezadas irmãs, prezados irmãos, feliz Dia dos Pais, né? Aos pais e às mães que também são pais, e são várias, né? E tenhamos então uma conversa hoje um pouco diferente, né, sobre esse assunto. Mas a gente tem o Pai lá do céu, e quem nos ensinou a homenagear ele foi Jesus, quando nos falou da oração, né? Que sintetiza tudo quando a gente se relaciona, que é o Pai Nosso. Esse tema é um tema interessante, né? Porque alguém pode perguntar, mas e daí? Cristianismo e Espiritismo, qual é a diferença? O Espiritismo, de fato, não é cristianismo? É isso que nós vamos conversar. Então vamos rapidamente, porque é longo o tema, né? E só para lembrar, para a gente falar um pouco do Espiritismo, vou começar com o Espiritismo, que é mais moderno, né, do que o movimento cristão, que tem 2000 anos, né? Eu vou falar sobre os antecedentes rapidinho, né? No antigo espiritualismo, é de alguém essa, a da Dircinha, a gauchinha, de Porto União. No antigo espiritualismo, a relação entre o mundo físico e o espiritual era feita por médios conhecidos como magos, feiticeiros, videntes e assim por diante. Várias palavras, né, se dava, e a gente tem registro na história, né? Tem a vidente de Endor, né? E assim, só fui consultar, né? Porque estava com problema de uma batalha que viria. Esses intermediavam e dialogavam com as entidades espirituais que eram chamadas de deuses, divas, fantasmas, mágicos, centrais, anjos, demônios. Não se falava que era um espírito normal, né? Criava-se uma figura diferente para aqueles que estavam na espiritualidade. Com a proibição dada pela Igreja, né, da comunicação com os espíritos, a Inquisição levou ao martírio pelo fogo muitos médios vistos como bruxos feiticeiros. Na internet tem uma tabela que você pode ver, né, de martírios. Eu levei um susto, né? Quantos foram queimados? Só pela Igreja Católica foram 90 que tem registro. Pela Anglicana tem 10, pela Igreja Luterana tem não sei quantos, assim, menos quantidade. Mas um montão de gente foi queimado simplesmente porque era médium. E às vezes não sabia como lidar com essas coisas, né? Como é que acontece o despertar real, então, do moderno espiritualismo? Ele não acontece com Kardec, e não acontece na França. Ele acontece nos Estados Unidos, né? Em 1944, Andrew Jackson Davis já tinha 18 anos, né? Era um aprendiz de sapateiro, né? Ele era filho de uma família muito simples, ele quase não pôde estudar, porque o pai dele era um grande alcoólatra, vivia com eles iam mudando e ele não conseguia estudar. Diz que ele tinha lido só um livro, feito 1 ano de escola, porque vivia mudando de cidade. Então ele era um sujeito mais inculto, né, digamos assim, do que era o Chico quando começou as suas psicografias bem jovens, aos 19, lá com o Parnaso do Além Túmulo. Então o Andrew, ele entrou em transe, lá eles colocavam as pessoas em transe às vezes, né, e ele acabou entrando sozinho, em transe, numa manhã, na localidade de Poughkeepsie, no estado de Nova York, e se viu a 65 quilômetros de distância do seu lar, não sabe como, né? A gente pensa que não, viajaram ele no espaço, sentou numa vassoura, num tapete, não. Ele foi desdobrado, naturalmente, né? Ele foi com o espírito e encontrou lá o famoso médico e cientista, não médico, pesquisador, era engenheiro de Minas, o Emanuel Swedenborg da Suécia, né? E o grego Cláudio Galeno, lá da Grécia, que contaram para ele que ele tinha uma missão importante, né? A partir daí, esse rapaz quase inculto passou a escrever e ensinar sobre poderes paranormais do homem, ditou sob transe em 15 meses a espantosa obra de 800 páginas. Então, os princípios da natureza, suas divinas revelações e uma voz para a humanidade. Essa obra foi proibida pelos sacerdotes na região, pois continha uma predição herética para aqueles tempos. O que estava dito, o que ele escreveu, o que ele ditou. Como é que ele fez essa obra? Ele não escreveu, né? Ele ditava. Tinha um pastor, que era um reverendo, e um sujeito médico. Um anotava, escrevia o que ele falava, depois lia e o outro confirmava. Então, é algo feito a 4 mãos, né? A entidade, o médium e mais 2 para poder
colocasse esses conceitos. Eu baixei essa obra dele ali, está em inglês, você acha, né? De fato, são conceitos de ciência, assim, muito avançados para quem não tinha cultura nenhuma. É certo que os espíritos se comunicam entre si, enquanto uns estão no corpo e os outros nas mais altas esferas, inclusive quando a pessoa desconhece aquele fluxo e não pode sequer convencer-se do fato. O próprio indivíduo desconhece e não se convém do fato que ele é médium. Essa verdade se cumprirá de pronto em forma de demonstração vivente. E o mundo saudará com regozijo o advento daquela era em que se abrirá o coração dos homens e se estabelecerá uma autêntica comunicação entre espíritos. Então veja bem, puxa, faltou um R ali, eu verifiquei tanto entre os espíritos, né? Essa anotação, e aparece em anotações do Jackson Davis, né, em 31 de março de 1848, que só foi tomado ciência depois que ele tinha desencarnado perto do início do século XX, um pouco antes, que tomaram ciência dessa anotação, encontraram essa anotação. O que estava escrito no diário em 31 de março de 1848, lá com o Davis? Nesta manhã, ao amanhecer, um sopro cálido passou sobre o meu rosto e uma voz doce e forte disse: irmão, começaste uma boa obra, vê nascer uma demonstração vivente. Daí ele quedei-me admirado. O que significaria aquela imagem? Ele não tinha a menor ideia do que aconteceria em 31 de março de 1848. Muitos aqui sabem o que aconteceu, mas só para relembrar, né? O que aconteceu em 31 de março de 1840? O famoso advento do moderno espiritualismo e do próprio espiritismo, que é as manifestações, a comunicação dada, né, conseguida pela senhora Fox, do espírito Charles Rosner, por meio de batidas, graças à presença de duas médiuns adolescentes, a Kate e a Margaret, né? Uma tinha 14 ou 16 anos, eram jovenzinhas. Começou a dar ruído na casa da senhora Fox, e batida, e eles eram protestantes, né? E eles não sabiam o que acontecia, e depois achavam que tinha gente fazendo sacanagem, jogando pedra e fazendo ruído por fora, e foi investigar e não tinha nada. E daí a senhora Fox, com uma coragem terrível, né, que dá arrepio, né, fez uma pergunta: se tem alguém aí, dê uma batida. E daí, sem não sei o quê, e ela acabou criando um código de tipologia de batida para significar, né? Imagine A, uma letra, B, duas, né? Imagina o trabalho, né, de fazer essa comunicação, mas ali disse que o espírito chamava Charles Rosner, que era um viajante, vendedor viajante, que teria sido assassinado, tinha sido assassinado nessa casa, etc., uns anos atrás. Tem registros que muitos anos depois essa casa foi demolida, aparecia um esqueleto lá nessa coisa, nesse imóvel. Então foi chamado o advento do espiritualismo moderno, uma comunicação inteligente, pela primeira vez relatando esse fato. Vamos para frente. E o espiritismo? O que tem a ver com esses movimentos lá, né, essas coisas acontecidas nos Estados Unidos? Naquela época, já existia aqueles fenômenos de mesas girantes, como tem uma figura, né? Ali tem uma mesa, as pessoas tocando na mesa, a mesa respondia movimentos com código, né? Depois criaram aquela tábua Ouija, né? Um círculo, um furo com letras. O cara punha a mão assim, ela girava um furo, uma seta apontando letra para escrever a letra. E nos tempos modernos, dos anos 70, né, mais ou menos, eu acho, 80, 70, tinha a brincadeira do copo, né? De pôr o copo, e o copo punha as mãos em cima e começava, e era assustador aquilo para muita gente, né? Então os espíritos se manifestando através de um fenômeno físico, né? E aqui então dá origem, né, o professor Hippolyte Desar Rivail, né, que é o nosso Allan Kardec, ele tem acesso a esse tipo de informação, né? Então o espiritismo ele tem o início, né, com o trabalho fantástico deste mestre sábio
professor Hipólito Leon Denisard, pai, né, o Allan Kardec. Ele nasceu em 1804 e desencarnou em 69. A educação do Kardec era fantástica, ele era formado pelo famoso... Você está vendo ali? Está conseguindo enxergar até? Não está atrapalhando essa tribuna aqui? Desculpe eu não ter prestado atenção. Né? Então, ele tinha uma formação boa, etc. Era um educador. Antes de entrar em contato com os fenômenos, ele foi um professor, ele estava em contabilidade, ele teve um instituto, ele fez ele traduzia obras do alemão, ele escreveu obras de aritmética, de gramática, tudo para o liceu, que seria o equivalente ao ginásio nos dias de hoje, né? Mas era um sujeito bem preparado. Como é que acontece, então, a iniciação, para a gente entender como é que começa o espiritismo? Kardec também estudava já a sua maturidade, depois, dos 40, 50, começou a estudar magnetismo. Né? Tinha várias obras do magnetismo para entender o assunto. Então ele tinha um colega Fortier. Esse Fortier ele começou a falar das mesas magnetizadas, girantes, que respondiam perguntas. Né? O que Kardec faz? Na época, Hipólite responde que isso já era outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbulo. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula de provocar sono, uma conversa para fazer boi dormir em pé. Né? Então, que ele não deu muita bola para a conversa do companheiro de estudo do magnetismo, que já tinha atravessado o Atlântico e já estava na Europa, as mesas girantes. Em 55, Carlotti é um outro super entusiasta, né? Sabe aqueles caras meio fanáticos, fala para ele e ele não deu bola. O cara repete o assunto, ele não deu muita atenção. Porque o sujeito, esse cara que fala demais, acredita em tudo, então ele não deu bola. O que acontece em seguida? Em 55, nesse mesmo ano, ele vai à casa, com o Sr. Fortier, o colega de magnetismo, vai à casa da Sra. Roger, ele encontra o Sr. Patier e a Sra. Plene Maison, pessoas que ele julga muito sérias, que ele fala do fenômeno num tom mais profundo. Daí desperta nele um interesse. Né? Passou de ser um negócio de magia, sei lá, alguma coisa assim, ele se interessou. Então, ele vai, em 55, em maio de 55, à casa da Sra. Plene Maison e testemunha pela primeira vez o fenômeno. Lá retornou outras vezes e conheceu o Sr. Baudin, em português é Baldin, né? Que ele convidou para ir à sua casa assistir reuniões de fenômenos. A partir daí começou os estudos sérios sobre o assunto. Nesses eventos, eles faziam perguntas frívolas. Tipo assim, vamos supor no dia de hoje, qual é o número da Mega Sena? Algo assim, né? Será que o Corinthians vai ganhar? Não sei o quê, coisas desse jeito, né? Com quem que eu vou casar? Coisas sem muito significado profundo. E Kardec olhou aquilo. Mas vamos voltar lá para os Estados Unidos. Independente de Kardec, pouco para frente, o Anderson Jackson Davis, que eu não contei a história toda dele, ele era um vidente. Ele era uma espécie de máquina de raio-x. Né? Porque ele observava o corpo e via aquilo como se fosse os órgãos internos e orientava os médicos da época sobre esse assunto, como se estivesse curando. Né? Ele já era a máquina de ressonância magnética individualmente como médium. Mas ele foi, um dia ele parou e disse, vou parar com tudo esse negócio aqui. Porque por trás disso aqui tem que ter uma razão filosófica, tem que ter alguma mais profundidade. E parou de fazer brincadeira, mas já estava bem avançado em idade. Então ele já tinha essa luz, ele já tinha essa percepção, mas não coube a ele o fato de uma codificação de um trabalho. Coube lá ao ambiente francês, que era a época, né? A França era a área mais culta, era considerada naquela época iluminista e assim por diante. Bom, então, o Espiritismo teve seu nascimento então, com a publicação do primeiro livro, a primeira versão do Livro dos Espíritos, com 500 e poucas questões, em 1857, 18 de abril. Em 60 ele foi reeditado com as 1018 perguntas, 1017, porque tem uma que não está numerada, né? Mas os comentários dão um monte de questão, né? Porque tem subperguntas.
Também o termo espiritismo foi criado por Allan Kardec. Ele criou, né, para diferenciar do espiritualismo, que tinha alguma coisa diferente. Ele criou o termo. O termo médium, intermediário, né, faculdade possível das comunicações entre o plano físico e espiritual, também foi formalmente adotado na obra, porque já existia o termo médium. Outro ponto também, né, é que cumpre para nós, para os estudiosos e para o próprio Kardec, ele cumpre o papel do consolador que Jesus teria dito, né, e João anotado muito tempo depois, né, que era o evangelista mais jovem, o último evangelho a ser escrito foi de João. Nós vamos ver isso mais para frente. E ele anotou que mais tarde, quando ele tivesse amadurecido, sei lá, ele traria, o Consolador traria para ensinar, revigorar, né, o seu ensinamento e trazer conceitos novos. Será que nós estamos maduros? Faz 2000 anos, será que em 2000 nós amadurecemos muito ou continuamos um butucudo ainda? Né? De outra forma, bem vestido, andando de carro, com tecnologia, mas lá no fundo mudamos muito? Vamos pensar sobre isso. As obras de Kardec são o Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, que pouca gente lê, muito interessante, é um livro muito legal. Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis e Obras Póstumas. Tem a Revista Espírita, que é de relevante importância, com que ele travou muitos diálogos, e tem capítulos que estão dentro da obra de Kardec, dentro do Livro dos Médiuns, que saiu dentro da Gênesis, por exemplo, que saiu dentro da Gênesis. Saiu inteiramente da Revista Espírita, né? Que está lá. Então, é um outro elemento que pouca gente consulta. Na biblioteca a gente tem para consultar. Vários volumes, foi muitos anos. O Espiritismo tem um tríplice aspecto, né, que todos sabemos, a ciência e filosofia. É uma filosofia, na base, né, com o estudo da ciência, digamos assim, elementar, mas tem, por causa do fenômeno mediúnico, as pesquisas, e as consequências morais da filosofia, que a gente acabou chamando de religião, né? Mas a gente trabalha esse conjunto aqui, tem um tríplice aspecto. Definições de Kardec do Espiritismo, tem duas interessantes que eu coloquei aqui. A primeira é: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Com ciência prática, ele consiste nas relações que estabelece entre nós os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. E aí a gente estabelece o braço, né, da religião. O Espiritismo é uma obra de ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então vejam, Kardec trouxe, né, no bojo da sua estrutura, né, essa informação nova sobre o mundo espiritual. O que Jesus tinha ensinado lá? Falava de Deus, do mundo, da casa do meu pai, que a alma sobrevivia, falava do amor. Mas esse detalhamento da realidade do mundo espiritual, a grande revelação veio através, de fato, da obra codificada. Que não foi um homem sozinho que escreveu e que teve inspiração. Kardec não fez isso. Kardec, quando codificou a doutrina, já recebeu um caderno com um calhamaço de questões do seu Didier, que já tinham feito os espíritos. E aí depois ele distribuía muito mais, diz lá no Evangelho, mais de 1000 centros. Então ele vinha, as questões, e ele trazia, compilava aquilo que não tinha concordância, ele colocava junto, o que não tinha, ele desconsiderava para ser analisado depois, né? E assim ele foi construindo, quer dizer, é uma revelação vinda de fonte espiritual de diversos lugares. Não foi, né, o senhor Néstor ali que sentou e começou a escrever, né? Não foi, né? Então foi assim a questão. Princípios básicos. Kardec não escreveu. Esse é um consenso feito no ano de 1890 e pouco, que chegaram a essa conclusão, né? Crença em Deus, tá óbvio, né? A primeira questão até do Livro dos Espíritos. Crença na existência e imortalidade dos espíritos. Crença na pluralidade das vidas, a reencarnação. A crença na pluralidade dos mundos habitados. Não tem sentido uma única espiga de trigo vicejado em vasto campo fértil que é o universo. Né? Crença na cavidade dos espíritos,
que foi através da própria comunicabilidade que teve a revelação, e tem princípios complementares, né? Que é a lei de causa e efeito, o karma. Isso é importante, a gente não dá questão, mas se você sofre, isso não veio de graça. Se você é feliz, se alegra, isso não veio de graça, né? Tem uma relação de causa e efeito aqui. E fé raciocinada, que ela contraria o princípio de fé. Fé não se raciocina, mas na doutrina espírita, fé é raciocinada. Então é um princípio fundamental, é interessante para trabalhar. Fundamentos do espiritismo. O que é Deus? Isso é importante lembrar, porque a gente vai falar do cristianismo daqui a pouco. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não é espírito, é o criador do espírito e da matéria. Ele não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa. Não é um velhinho sentado nas nuvens, né? Numa poltrona confortável, de barba e cabelo branco, com cachado, sei lá como, né? Cheio de anjo em volta. Não, nada disso. Ele não é um ser. Ele é o criador do ser. É difícil de entender Deus por causa disso. A gente faz parte da obra dele. E ele está em toda a sua obra. É complexo. Ele é causa, né? E não a consequência. A justiça divina é absolutamente imutável. Então não existe um Deus mau e um Deus bom. O Deus espírita não tem nada a ver com o Deus dos hebreus, que eligiu o seu povo, né? E o resto que se danasse, é um Deus negativo, que está lá no Antigo Testamento, não tem nada a ver. O nosso Deus é amor. É a síntese do amor. Então, se é a síntese do amor, né? Ele é imutável no seu controle. Ele não pode ter emoções, né? É um corintiano, um atleticano agora, né? Aqui é mais perto, que está chateado e fica bravo porque o time caiu não conseguiu passar para frente. O flamenguista também, assim por diante. E daí joga pedra e vai lá e joga garrafa e fere pessoas e que desencarna, né? Palmeirense, por exemplo. Né? Ele não pode estar sujeito às emoções. Jesus é o espírito mais elevado que já reencarnou na Terra. Questão 625. Né? O destino dos espíritos é a perfeição, é o caminho. Esse é o nosso caminho. Alcançar o estágio do puro espírito. Quer dizer, então não tem a condição de pecado chamado mortal do cristianismo, do catolicismo e dos outros religiões, né? São todas da mesma origem. O cara vai para o fogo do inferno, ou para as geleiras lá, o capeta pisando em cima da cabeça do cara, como está descrito na obra Divina Comédia, que é um espetáculo, aquela obra do Dante, né? O último estágio do inferno, o sétimo lá, é de lascar. Quer dizer, o cometeu não sai de lá. Que Deus é esse? Né? Então, o espírito vai ter estágios, pode patinar muito tempo, mas o destino dele é a perfeição. Fundamentos do espiritismo ainda, né? Cada um é responsável pela felicidade ou infelicidade relativas como consequência de suas ações, causa e efeito. Não existe espírito devotado inteiramente para o mal. Todos, em algum momento de sua trajetória, despertarão por bem e retornarão à caminhada evolutiva. Não existe o anjo decaído que não volta, né? E vira o Satanás lá, né? Os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginamos. De ordinário, muitas vezes, são eles que nos dirigem. Tem uma questão específica no livro dos Espíritos que fala disso. O Espiritismo não contempla ritual de qualquer natureza, não cultiva imagem ou pessoas, ou espíritos de luz, canonizados ou não. Mas os espíritas fazem isso. Vem um palestrante famoso, ficam babando lá, né? Faz uma fila enorme, né? Para pedir a bênção. Pensa nisso. Né? Ficam, né? Às vezes, colocando um indivíduo num nível que não está. Coisa que a igreja faz, né? Com os seus santos, que o diferenciou, né? Lutero cortou esse tipo de questões na reforma, né? Essas e outras questões importantes. Então, por isso que eu achei legal, né? Aqui nós adotamos muito tempo que ele relacionou, não tem que bater palma, né? Um butucudo como eu aqui, não tem sentido nenhum, né? Você está fazendo o trabalho natural, está passando um pouco de conhecimento, eu faço isso há muitos anos. Comecei a fazer palestra no centro aqui em 1970, portanto já faz tempo, né? E gosto de fazê-la. Adeptos,
existem alguns tipos diferentes de adeptos. Aqueles que acreditam nas manifestações e se limitam em constatá-las. Aqueles que compreendem suas consequências morais. Então veja que um pouquinho mais adiante. Ah, sim, eu sou espírita porque eu acredito nas manifestações. E acabou. Mas não tem compromisso. Segundo, ele começa a compreender as questões morais. Já, o despertar lá do Andrew Jackson Dave. Tem que ter alguma coisa moral por trás disso aqui. Kardec, olhando aos meios, tem que ter uma inteligência e uma consequência moral atrás disso aqui. Aqueles que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Opa, tem uma moral, eu vou me esforçar. O Evangelho está aí, Jesus ensinou, falou de várias questões. Na sexta-feira da semana passada, não, nesta semana, tivemos aqui a palestra fantástica do Alipe, né? Fantástica sobre o perdão. Tinha pouquinha gente na casa, foi maravilhosa a perdão. Até tem um livro dele, que ele estava lançando aí. Então, o perdão já é um passo do esforço que a gente faz, né? De mudança. Porque quando você pede perdão, o que acontece com você? Você se alivia da culpa, da mágoa, do erro. Você já se perdoa, principalmente. Se o outro companheiro aceita ou não, o problema passa a ser dele, porque você já conseguiu superar, se arrepende, pede perdão. Para pedir perdão, tem que ter o arrependimento, que já é um passo adiante. É difícil perdoar? Ah, mas essa aí não dá, essa mágoa não tem. Não tem jeito. Na próxima encarnação não vai acontecer. Né? Entende? Então, aproveita enquanto está no caminho. Ajusta-se com ele. Ensinamento de Jesus. Contudo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas inclinações más. Então, aqui está o que Kardec coloca de síntese. Reconhece o seu verdadeiro espírito pela transformação moral e pelo esforço que faz. Porque ninguém que está aqui neste orbe, né, é perfeito. Nós estamos em busca desse caminho. Estamos no mundo de expiação e provas, temos muitas deficiências. Fazemos julgamento, disseminamos fake news, temos ideologias sem fazer questionamentos, não estudamos, passamos as coisas erradas para frente, não vamos pesquisar para ver se é verdadeiro, falamos mal dos outros, principalmente entidades públicas. Fazemos com frequência. Está aí as redes sociais que demonstram que a gente faz. Lembro aqui dois grandes personagens que falaram a mesma coisa. Uma vez o Dalai Lama vieram fazer fofoca sobre alguém, e outra vez ao Chico Xavier vieram fazer fofoca sobre outro alguém, né, em termos diferentes, momentos diferentes, e ambos chegaram à seguinte lição. Se você vem falar bem do Ernesto para mim, eu quero ouvi-lo. Mas se for para dizer qualquer coisa que não engrandeça o Ernesto, eu não quero nem saber. E o que nós fazemos? Esse é um negócio que a gente tem que pensar com profundidade. Eu parei de replicar um monte de coisa. Já faz tempo. O que isso é útil o que eu vou fazer? Vai entupir a caixa do cara? Serve para alguma coisa? Não serve. Então, não faço. Movimento espírita, que é um outro assunto. O espiritismo é difundido através de grupos, organizações, centros e sociedades espíritas, ainda por meio do ensino regular. Os grupos e organizações espíritas podem ser independentes ou filiados a entidades específicas. O espiritismo não tem ministros, sacerdotes, pastores, presbíteros, diáconos, reverendos, chefes e nem pertence a nenhuma entidade em especial. As sociedades e centros são as células do movimento espírita e sua estruturação formal tem como finalidade principal criar condições para o funcionamento legal, né? E colocar a doutrina espírita à disposição da sociedade. Allan Kardec não fundou nenhuma religião. Foi o homem sábio que codificou a filosofia espírita com base nas revelações do mundo espiritual, tendo como guia moral que integra o conteúdo doutrinário aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Allan Kardec esperava que a doutrina fosse esclarecedora a todas as religiões. Vejam que negócio fantástico.
eu recebo uma informação que agrega, que dá valor ao que Jesus ensinou, dessa grande revelação do mundo espiritual, que foi o Cristo, né? E trago informação nova, que vem ajudar o entendimento. O que aconteceu? Levou pedrada. Livros foram queimados, pessoas, né, sofreram consequências. E não faz tanto tempo assim. E agora vamos chegar ao cristianismo. O que é cristianismo? Então está sedimentado o que nós somos do espiritismo. Acho que todo mundo aqui já relembrou alguns fatos. Alguns tomaram conhecimento de fato novo, talvez sobre o Andrew Jackson Davis, etc. e tal. Tem que tomar cuidado quando eu bebo. Como rápido vai para o caminho errado, que está gasto o negócio aqui, daí eu vou ter que contar. É duro. Vem da palavra Cristo, que significa Messias, pessoa consagrada, ungida. Do hebraico, Marcial, né? O Salvador. Foi traduzida para o grego como Christus, para o latim como Christus. Quer dizer, é o cara que é ungido, né? É elevado, ungido a uma divindade, assim por diante. Isso que significa a palavra Cristo. Em termos técnicos, vamos que diz esse reverendo, esse padre aqui, né? O cristianismo é uma religião monoteísta que há cerca de 2000 anos se derivou do judaísmo na religião do Oriente Médio. Sua figura central é a de Jesus, que se acredita ser o Filho de Deus, a encarnação humana da própria divindade. Eu copiei exatamente como estava lá o texto, né? Em português eu teria mexido alguma coisa. Eu fui mexer depois, se eu não posso mexer, o texto é do cara, né? Do ponto de vista moral, o cristianismo não tem a ver com religião, doutrinas, igrejas, instituições, nem com pessoas, com papas, bispos, sacerdotes, presbíteros, pastores, reverendos, diáconos, freiras, frades, espíritos, etc. e tal. Não tem a ver com pessoas, do ponto de vista moral. O cristianismo é a essência do ensinamento moral do Cristo, puro e gestor deste planeta, Jesus de Nazaré. Então, esse movimento chamado cristianismo, no fundo, é a essência do ensinamento de Jesus. Algumas igrejas evangélicas enfatizam muito pouco o evangelho, trabalham muito mais o Antigo Testamento. Interessante isso. Porque o cristianismo, Jesus mudou, né? Ele trouxe uma mudança. Ele não falou de vingança, nem coisa nenhuma, nem de perseguição. Ele disse assim: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Essa é a essência de todo o ensinamento. Diz também: amai-vos os nossos inimigos, perdoai 70 vezes 7 vezes. Então isso significa o quê? Que ele mudou aquele conceito antigo, aquele ensinamento antigo. Para que seu ensino fosse difundido, Jesus determina a Simão Pedro, o pescador, edificar a sua igreja. Esse é o que os homens registram. Depois a gente fala do registro da obra. Para que a sua causa fosse difundida, consta em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 18, o seguinte texto, né? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem ser o Filho do Homem? Né? Os homens que falam do Filho do Homem, que era ele. Disseram uns que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. Vejam como as pessoas entendiam. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Quer dizer, isso são anotações de Mateus, e os evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos têm bastante da cultura, né, judaica, né, a forma de trabalhar. João é diferente. Depois a gente fala disso, né? Como é que era o cristianismo primitivo, né? Aqui não os ensinamentos eram feitos dessa forma, né?
boca a boca. Você pode estar dizendo que aqui é o Cristo, ou pode dizer que aqui é um dos apóstolos que saíram a pregar por aí, né? Os apóstolos fizeram difusão do evangelho entre o povo judeu. Os apóstolos de Jesus ficaram na Judéia, basicamente, esse era o compromisso. E Paulo de Tarso, que era o Saulo, que virou Paulo, depois da conversão a caminho de Damasco, quando saía a perseguição a Ananias, a cidade, para prendê-lo, que era um dos cristãos, ele tem a visão do Cristo, se ajoelha, cai genuflexo, né? Fica cego pela imensidão do brilho do mestre. Levam ele a uma estalagem, lá está nessa estalagem simples, sem enxergar nada, e quem que vem curar ele? O próprio Ananias, né? Que aplica a passe, digamos assim, e ele volta a ter a visão, e ele já daí diz que Paulo teve muitas vezes, outras vezes, encontro com Cristo. E ele vira dos grandes apóstolos dos gentios, porque Jesus os apóstolos falavam aos judeus, e ele saiu aos gentios a terras distantes. Viajou bastante Paulo, né? Então, ele fez esse trabalho. E na difusão da doutrina, na disseminação, foram sendo criadas comunidades, né? Comunidades cristãs, aqui, lá, assim, que passaram a identificar com aquele peixe, né? Aquele símbolo do peixe, identificava-se dessa forma e foram trabalhando assim, né? Daí surgia lá, por exemplo, né, uma Eva, né? Uma diácona ali, a Eva que está ali, que era uma líderzinha, né? uma bispa, assim, que começavam a ter o papel mais importante, né? O Moser lá no canto, que está escondidinho ali, né? Também viravam um daqueles presbíteros ali, Orlando e tal, né? O Eduardo aqui, assim, todos foram, né? O Guilherme, que é o grande pianista, foram se transformando em Robson. Tudo apóstolos que poderiam ser, né? Difusores que tinham mais capacidade e foram criando isso, mas era tudo passado como boca a boca, para cá, para lá, para cá, vieram dizer. Alguns foram escrevendo, foram anotando, né, para poder não perder o conteúdo, né? E assim foi. Então era pregado por relações. Não havia uma unidade nos ensinos. E alguns até podiam se contradizer, porque do passado você esquece por exemplo, uma negação e troca por uma afirmação, né? Ou deixa a palavra não fora, ou a palavra sim fora, e você vai mudando o entendimento, né? Então, dezenas de textos dos autores eram apresentados como evangelhos, contendo viés, e às vezes limitado à capacidade das pessoas, e às vezes em contradição. Mas é assim que começou o movimento cristão. Os cristãos foram perseguidos terrivelmente, porque começou um movimento forte que afrontava o Império Romano na época, né, afrontava, né, e o conceito do amor, essas questões assim, né, paravam de cultuar os deuses, porque o Deus era um só, né, Deus único, Criador, né. Então esse foi do ponto-chave do cristianismo, já era dos judeus, né, o Deus único, mas dos romanos não, que cultuava aqueles Júpiter, né, Saturno lutando a Lua, né, quer dizer, na verdade não é. Mas o cara que não sabe, não, eu cultuava Júpiter, Saturno, Platão, né, Netuno, assim, na verdade ele cultuava esses deuses, os mesmos do Olimpo grego com outro nome, Zeus lá na Roma, Júpiter, assim por diante, né. Então, Nero foi um algoz terrível dos cristãos no primeiro século, mas o pior deles foi Diocleciano, né, entre 284 até a sua abdicação em 305. Esse cara foi terrível, né? Proibiu um monte de coisa. Engraçado que esse movimento tão intenso contra fez uma mudança. Fez uma mudança significativa que aparece, então, Constantino I. Né? Ele aparece como um dos imperadores. O Império Romano nessa época estava dividido em Império do Ocidente e Império do Oriente, né? Então, tinha do Império do Oriente tinha sede lá em Bizâncio, né? Ainda não era Constantinopla, né? E o Império do Oriente tinha sede em Roma. Então, eles estavam divididos. Constantino em Roma e Licínio no Oriente, né? Esses dois se reúnem em Milão
e publicam, editam o Edito de Milão, em 313, que proibia a perseguição dos cristãos e pedia para o Estado romano devolvesse as propriedades tomadas sem indenizar nada. Gasto feito, mas devolvesse pelo menos a propriedade dos cristãos, que já era um movimento grande, né? Muito forte. Então, isso já foi a parada, logo seguida do Diocleciano. Interessante isso. Quer dizer, a reação foi tão forte e ele assustou, porque quanto mais perseguia, mais forte ficava. Né? Vocês já repararam uma coisa, aqui fazendo entre parênteses, quando ele vai fazer uma oração, ele diz assim, ó, vamos agora, fiquem em paz, não pense em nada de problema. Pronto, você danou-se. Vamos abdicar dos problemas e vamos levantar. Danou-se. Porque daí você está dizendo para o cara, pense nos problemas. Então, melhor para o santo, vamos levar o pensamento a Jesus, e sabe, que ele nos apoie, mas não pense nos problemas, a gente daí que lembra. Eu tenho problema, eu tenho isso, acabou a oração do indivíduo. Então, quanto mais se cutuca, mais, quando queimaram os livros em Barcelona, o bispo de Barcelona mandou queimar livros do Espírito, aumentou o consumo. Foram correndo atrás dos livros para saber por quê. Então, Licínio, imperador do Oriente, quis derrotar Constantino. Ali havia a briga, ele queria derrotar o Constantino, quis surpreendê-lo numa batalha no norte e dançou. Perdeu a batalha, né? E Constantino se transforma no imperador único do Império Romano. Ele era muito influenciado por Helena, a mãe dele, que virou santa porque foi a que descobriu onde ficava, de fato, onde Jesus foi crucificado. Então edificou lá a igreja do Santo Sepulcro, que foi ela que teve a visão de que era lá na Judéia, né? A Helena. E ela influenciava muito o Constantino, como toda mãe, né? Naturalmente, coisa mais rica do mundo é mãe. Como disse aqui o Ali aquele dia de noite, né? Mas Luiz, com mãe a gente não discute, porque a gente já sai perdendo. Com pai você pode até chamar ele de babaca, né? Mas com mãe você não discute. Por quê? Porque ela já te carregou 9 meses, né? Quem a mãe sabe disso? Você já nasce perdendo. E não tem sentido discutir com a mãe, né? Então, Constantino torna-se o imperador do Império Romano, né? Ele percebeu que começou a haver uma contradição muito grande. Havia muitos bispos defendendo isso, defendendo aquilo. Existia uma corrente famosa lá, que dizia que Jesus era um espírito elevado, mas não era Deus. E tinha uma corrente que dizia que Jesus era Deus, né? Encarnado, era uma pessoa, o Filho de Deus, um ser divino, diferente dos homens, de qualquer homem, né? E Ário, que era um padre, sírio, né? Dizia assim, não, tinha uma corrente grande. Não, Jesus é um homem normal. Quer dizer, então o espiritismo é ariano. Tem a segue corrente ariana. Mas Ário, então ele convoca o concílio de Niceia em 325. Né? Ele preside, mas não vota. Ele convocou, vieram 320 bispos e alguns presbíteros também vieram, mas quem votava os bispos. Como o cara se denominava bispo, eu não sei. Eu agora sou bispo aqui do Mensageiro. Mas eu tenho Márcio, mas também é o bispo também. Mas eu sou mais antigo. Hoje eu sou mais antigo em atuação aqui nessa casa, porque tem gente mais antiga que está fora, que não tem condição de vir, né? Então, eu sou mais antigo, sou bispo. Sei lá, né? Então, desses 320, 300 votaram para derrubar a questão ariana. Então, a gente tem que pensar por quê. Eu fiz um raciocínio lá na frente. Então, ele estabelece em Niceia os fundamentos da chamada fé cristã. Vejam bem que já eram 325 anos, né? E ali se cria a famosa figura da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, uma única só pessoa. Por que pessoa? Porque Deus era pessoa para eles, né? E não essa além da pessoa, que nós entendemos assim. Jesus deixa então a natureza humana para ser da natureza divina, que é o Deus que reencarna através da Imaculada Conceição a Maria, que não foi concebida, né, que continuava virgem. Então, outro dogma. Também sai a primeira declaração do credo, que as igrejas citam, quem vai à missa às vezes vê a citação do credo, que teve poucas modificações depois do credo cristão.
Mas foi Teodósio mesmo, de fato, uns 50 anos depois, lá por 370, 380, que, através do Edito de Tessalônia, que torna o cristianismo religião oficial do Estado romano, então proíbe todas as demais práticas pagãs. Essa é a história. A Bíblia cristã, né? Todo mundo conhece a Bíblia, já leu a Bíblia em português, traduzido da versão normalmente da versão latina, mas tem o trabalho do Haroldo Dutra Dias, que ele buscou informações lá de textos gregos e acho que aramaicos lá, hebreu, para poder fazer a sua versão. Então coube a Jerônimo a difícil tarefa. O Papa Dámaso, em 384, pede para Jerônimo, que era um teórico da igreja importante, que juntasse tudo que tinha, essa papelada, esses negócios todos, e fizesse a tradução latina. E ele refutou, mas quem sou eu para discernir, né, o que é bom, que tinha muitos, sei lá, centenas de textos, vários autores, muitos. Se você for buscar a lista dos evangelhos, você vai ver que tem mais de 10, muito mais, de autores. Então ele tentou juntar e selecionou os chamados canônicos. Aqueles canônicos, aquele que está em acordo, mais ou menos, com a inspiração divina, que foram 4, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, chamados canônicos. Desses, 3 não são chamados sinóticos. Marcos, Lucas e Mateus. Os sinóticos são aqueles que têm mais ou menos, a origem mais ou menos da cultura judaica, né, cristã, então, diríamos assim, que já tinha andamento do cristianismo, e são muito parecidos. E o de João, que tinha muita inspiração pela cultura grega, né, e foi mais novo. O Evangelho não foi escrito no tempo de Jesus, né? O mais antigo, o primeiro deles foi escrito cerca de 60 e poucos anos, que foi o de Marcos, depois. E o de João, no ano de 100 e pouco. Portanto, ele era um moço no tempo de Jesus e já estava velhinho quando escreveu. Então isso, nesse meio termo, será que é memória? Né? E depois teve a manipulação dos interesses da igreja. Essa Vulgata foi ditada, depois teve uma revisão em 500 e pouco, depois em 1400 e pouco em Concílio Mexia, depois voltaram um pedaço. Então foram criando histórias. A figura da Imaculada Conceição, do ano de 1400 e pouco, quando teve a primeira comemoração. Então essas coisas foram sendo colocadas a interesse dos homens, do poder da igreja. Né? Qual é o elo, então, entre o Espiritismo e o Cristianismo? Jesus e seu Evangelho, o papel do Consolador. Então, o Espiritismo é cristão? Vamos ver. Segundo autoridades da igreja cristãs, de modo já todas, se você for procurar, todas dizem que o Espiritismo não é cristão. Mas não chamamos de cristão? Eu sempre digo que não é cristão, se você for adotar o conceito legal, né? O conceito de quem tem a norma, quem tem a definição. Não é, porque nós não aceitamos o credo, não aceitamos a divindade da forma, do seu aspecto, nem a Imaculada Conceição, essas coisas dessa natureza. Né? Então, segundo o padre, não aceita, porque não aceita o que foi dito, determinado na comunicação. Né? A comunicação mediúnica, o batismo vem por quê? Pelo pecado original. Também não aceitamos essa ideia que você já nasce com o pecado original, se não batizar vai para o inferno. Esse é um conceito. Se não batizar vai para o inferno. E de lá não sai. Então, isso é do cristianismo. A reencarnação, então, nem se fala. Muito contestada e assim por diante. São pontos de contradição e dogmas das igrejas cristãs, que nenhuma é aceita pela doutrina espírita. Segundo autoridades de diferentes igrejas cristãs, para ser cristão é preciso aceitar o estabelecido, que eu já citei lá. Né? Muitos dogmas que ainda desafiam a razão, como Trindade, são aceitos e não são questionados. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, quando trabalhei na Sanepar, lá nos anos 70, eu viajei com um colega, né, que era diretor na época estava de gerente, fomos para São Paulo, e estava no avião, ele começou a falar, sabia que eu era espírita, porque eu nunca escondi isso. Eu já naquela época eu já conhecia bastante, já fazia palestra e tal.
E ele disse assim para mim, começou a explicar, perguntar algumas questões. E ele disse assim, daí eu disse assim, porque ele era cursilista na época, muito forte, sobre a reencarnação, outras coisas, a justiça divina, foi explicando para ele. Diz, mas sobre esse ponto de vista, ele disse assim, tem sentido. Mas a gente no catolicismo não discute dogma. É mistério e não se discute. Não se questiona. Por exemplo, fé não se questiona. E Kardec vezes a fé é raciocinada. Outro ponto de contradição. Né? Eu prefiro o espiritismo, naturalmente. Na questão 625, Jesus pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu, né? Ao homem para servir de guia e modelo. Resposta mais curta do livro. Jesus. No entendimento da codificação, Jesus é um espírito altamente elevado, né? Espírito puro, que todos podemos ser também. Depende do esforço, no nosso crescimento da evolução, né? Que reencarnou em missão de revelar o mundo da sobrevivência da alma, em especial a lei do amor, que sintetiza tudo. Quando ele pergunta a ele, né, pergunta ele provocação lá, qual é o maior mandamento da lei e do que dizem? Ama a Deus, ele reforça. Então, esse é o maior mandamento da lei, esse é o fundamento. Veja bem, se você conseguir viver o amor, como ele diz, compreender de Deus, para amá-lo na essência de todo o teu espírito, de tudo que você tem, e ao próximo a si mesmo, primeiro você tem que aprender a amar a si mesmo. Mas se você ama Deus na essência, você vai amar a si próprio, porque nós somos criação de Deus. Então nós vamos amar a criação, vamos respeitar a natureza e vários valores. Vamos nos amar. E se nós nos amarmos, podemos amar o próximo como nós nos amamos. Qual é o conflito que vai existir? Qual é a mensagem mais sublime do que essa? Precisa comunicar com o Espírito? Não não precisa nada disso. Basta viver o Evangelho, como disse o irmão no início aqui. Viver o Evangelho. O Espiritismo tem a ver com o cristianismo de origem. Redivivo porque traz, né, em sua doutrina, de forma exclusiva, os ensinos de Jesus, como entendimento dado pelos Espíritos sábios e também por Allan Kardec, que faz comentários. Em sua estrutura doutrinária, coloca Jesus como modelo, resgata o Evangelho como farol de luz que orienta o caminhante na difícil trajetória terrena para a redenção da evolução espiritual. Então vejam, ele traz o farol, ele é o farol. Eu pergunto, para mim e para vocês, é fácil perdoar? É ou não é? Se for muito fácil, a gente falou de boca. Se é difícil, a gente sabe que a gente tem degrau a percorrer, tem degraus a subir. Então significa o quê? Ele mostra o farol do teu crescimento, da tua luz. Esforça-se para isso. Poderia o orgulho e a vaidade do imperador e dos judeus estar na base da formulação da divindade de Jesus? Por que Jesus virou divino, então? Vamos pensar um pouquinho. Por que ele não era um ser divino? Tinha uma corrente muito forte, que não era uma corrente de 300, de 20 contra 300, era muito mais. Mas por conveniências, muito dos 320, né, votaram pelos 300 para ser, porque estava com o imperador lá. É isso que eu queria conversar um pouquinho, né? Veja bem, o sujeito, o Império Romano perseguiu pra caramba. Diocleciano tinha acabado de cair do governo, né? E entre a Constituição perseguiu feito louco os cristãos. Né? Então, era um homem. O que era Jesus na época? Uma ameaça, um revolucionário, né? Um sujeito criando confusão lá com o Sinédrio, com as leis judaicas, criando com a autoridade romana. Como é que você via esse indivíduo? Se Jesus viesse hoje, como é que a gente ia tratar? Será que ele trataria muito diferente do que tratamos lá no passado? Provavelmente não. Então os 2 mil anos não significaram muita coisa. Provavelmente muitos de nós não. É só ver os fake news, só ver as redes de aplicações. Né? A gente ia crucificar de novo, quem sabe. Então ele era considerado assim um revolucionário, afrontava tudo. Né? Ou seja, ele foi crucificado por isso. Então vamos chegar à conclusão. Em tese,
Voltando àquela, eu não terminei de comentar aqui, deixa eu voltar ali só para não quis adiantar aqui, volta onde? Cadê a seta do sim para subir? Tá. A pergunta está aqui, ó. Todo imperador era ungido. Tinha cerimônia, ele era ungido como ser divino. Agora eu te pergunto, eu, Wilson Nazareno, puto, bonito sobrenome, né? Tem que cuidar com as coisas que faz, né? O sobrenome foi errado na família, que era para ser Araújo. Meu pai teve um registro que só descobriu quando foi para o exército que ele não era Araújo, que ele era Nazareno, porque erraram lá e ele não prestava atenção naquele tempo. Então, veja, já tinha um compromisso lá de ter uma família que não pisasse na bola, né? Então, os Araújo podem pisar na bola, né? Então, a questão é a seguinte: pode um sujeito, né, como eu, assim, de repente se virasse uma autoridade, ser referenciado por um sujeito que é Deus, o imperador? Como é que fica perante o povo Constantino, né, um ser divino, um imperador divino, virando cristão, tendo que reverenciar o senhor Nesto, que era um homem simples, né, que é o mensageiro divino? E daí, eles tiveram que então transformar Jesus num Deus. Porque daí tinha sentido, né? Quer dizer, eu sou um Deus aqui na Terra, mas eu estou, né, homenageando, eu estou referenciando aqui, estou colocando em condição genuflexo a um Deus maior, né? Aí sim, quer dizer, você cria. E todas as autoridades da mesma forma, como aqueles bispos, aqueles indivíduos, como é que você, se o cara é um sujeito simples, como é que você vai referenciá-lo? Para justificar perante o povo. Isso é um dos argumentos que existem, né? De definir Jesus como um Deus, né? Quer dizer, aí dá uma explicação para todos. Então vamos chegar ao fim agora. Em tese, o Espiritismo não é cristão, porque não aceita os princípios, dogmas definidos no concílio que estão em discordância com a revelação espírita e com a proposta de Jesus e seu Evangelho. Se isso fosse para um tribunal internacional, etc. e tal, para julgar se o espiritismo é cristão, provavelmente eu dançaria. A Igreja Espiritualista Americana, que é antiga também, lá dos 1800 e pouco, né? É uma igreja formal, acredita no espírito, na comunicação, e blá, mas disse não cristã. Ela e acredita em Jesus como espírito sábio, o espírito mais elevado, e porque não aceita as postulações estabelecidas pelas igrejas chamadas cristãs. Então, eles já colocaram isso lá nos anos 1800. O movimento espírita também não levanta bandeira contra pessoas, doutrinas, organizações, por discordar de ideologias, doutrinas e opiniões contrárias à revelação espírita. Ou levanta. Pode ser que um espírita ou outro, né, que se acha um sábio, que daí não é, mas se acha, né, levante bandeira, sai criticando a religião, descendo pau nos outros, etc. Tal, né? Mas o movimento como um todo, não. Nós não fizemos guerras cruzadas, nem faremos, né, para derrotar os muçulmanos, para derrotar os hereges. Nós não queimamos 90 e poucos na Igreja Católica, nem o famoso Giordano Bruno, porque falava que a Terra não era o centro do universo, não quis retratar, queimaram ele. O Galileu, né, ficou receoso, né, retratou-se de certa forma, mas particularmente ensinava diferente, em segredo para os outros, né? A igreja, o bispo, acho que de Barcelona, mandou acabar com a cidade dos cátaros. Os cátaros eram um segmento cristão que acreditava na reencarnação, acreditava que Jesus não era Deus, assim por diante, como a e ele era perseguido. E ele chegou nessa vila onde sabia que estava no meio da cidade, no meio da vila, digamos assim, vários cátaros. Pergunta, daí o centurião manda perguntar ao bispo. Pagou? Não, deslocou. Chuta, na hora de terminar a palestra. Então, ele pergunta assim: senhor bispo, como é que eu consigo definir quem são os cátaros dos não cátaros? Sabe qual foi a resposta? Matem todos, porque Deus lá no céu separa.
Isso não fazemos. Nós, é bem do século passado a questão da infalibilidade papal. Nós não aceitamos, né? O Paulo César ali, que é infalível, que é um doutor da espírita ali. Da Françoise também, né? Não tem isso. Mas o Espiritismo é, de fato, autenticamente cristão, porque resgata na origem a mensagem de Jesus, ao trazer para os tempos novos o entendimento do Evangelho, com orientação dada do mundo espiritual superior, da ênfase moral, da moral cristã, e enfatiza como síntese a passagem de Jesus no mandamento maior da lei, cuja vivência integral leva o espírito para uma nova era de regeneração. Pense sobre isso. Então, sobre esse ponto de vista, nós somos cristãos primitivos, né? Estamos com Ário no conceito, estamos com Orígenes, que é outro bispo de Alexandria, que foi muito contestado, que defendia a reencarnação. Um pouco depois de Ário, uns 100 anos depois, né? Que é um assunto interessante para a gente estudar. Feliz Dia dos Pais a todos e muito obrigado.